Gente, vamos aqui para a nossa segunda aula, que é falar sobre o mago. A forma de conduzir essa carta de uma forma prática, objetiva, dentro de uma pesquisa no jogo. Você vai fazer um jogo, uma pergunta, vai pesquisar aqui sobre uma situação. Se vai dar certo, se não vai. O mago, ele é uma carta que ele sempre vai mostrar para você que os caminhos estão abertos. O mago é aquele que está ali com todas as ferramentas propícia para ele resolver o que tem que ser resolvido. Então ele está ali, tá na mão dele. Ele olha atentamente, como se ele estivesse pensando. Você vê que ele está olhando para o lado esquerdo, que é como se ele estivesse avaliando todo um processo, toda uma experiência que ele tem para ele ter agora a nova oportunidade. Carta 1. Ele vai ter a nova oportunidade e ele não pode errar. O mago, ele traz essa necessidade de iniciar algo para o acerto, para dar certo. É uma carta que traz notícias, comunicação. Geralmente o mago, ele traz a habilidade de resolver através tanto de conduzir uma situação com toda como eu posso dizer, com toda a lábia que ele tem. O mago, ele tem o poder da conversa, da iniciativa. Ele é ele chega, ele tem uma habilidade, um conhecimento muito grande, porque ele já vem com uma bagagem de um ciclo e ele está iniciando outro. Então, para você que está iniciando, nunca procure ver o mago de uma forma muito complexa, porque senão você não vai entender, você vai absorvendo aos poucos. Porque se a gente for entrar lá no íntimo, lá em simbologia, então você vai acabar confundindo. Então, quem está começando, eu não aconselho vocês procurarem livros complexos. Você tem que procurar sempre livros que tenham uma linguagem mais objetiva, mais direta. E com o passar do tempo, que você vai absorvendo o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, até você entrar realmente de uma forma profunda, né, que a própria carta ela vai começando a falar com você. Então o mago, ele, para a energia de respostas imediatas, ela mostra assim, vai iniciar, vai começar, vai vir, vai ter a resposta. É uma carta que dentro de um jogo, dentro de uma afirmação, ela responde como sim. O mago, ele tem o outro lado. Então ele assim, vamos supor que ele saia no jogo do lado do diabo. Ele traz a vibração do enganador. Por quê? Porque ele tem boa lábia. O mago, ele quando ele vem negativo, ele é um embusteiro. Aquele que pode lhe levar na conversa, que pode usar do conhecimento, da habilidade, da inteligência para tirar proveito sobre você. Então, tanto dentro de um jogo, ele em si é uma carta que traz ânimo, início, habilidade, negócios, trabalho, movimento, ele em si. Mas se ele está associado a cartas negativas, ele vai virar o outro lado dele, que ele vai usar da habilidade, da inteligência para tirar vantagem sobre uma situação e que você tem que ter sempre muita atenção quando isso acontecer. Porque dentro dessa habilidade do mago, o mago ele tem um poder de convencimento, até pela energia do mago, que é a energia da magia, né, da habilidade, de todas as formas de conduzir, aquelas pessoas que lhe hipnotizam, que lhe convencem. O mago, ele traz essa característica. Então, ele precisa que você tenha essa atenção quando você for abrir um jogo, para com que você veja, é uma pergunta específica, ou então é uma dúvida, você tira o mago, pá, é positivo. Virá assim, a movimentação virá assim. Se você tira uma pergunta aqui de 3 cartas, eu quero saber se fulano de tal tá mentindo para mim. Saiu o mago, o diabo, ou o mago e o enforcado, ou o mago e a lua, ele sim está mentindo para você. Tanto faz ser do lado esquerdo ou do lado direito. A mentira, a habilidade, a falsidade está reinando naquela pergunta, naquela resposta. Então, vocês entendam, né? Por isso, assim, que eu estou dando uma aula prática, pequena,
aqui sobre algumas, de uma linguagem bem direta, bem objetiva, justamente para quem está pegando seu tarozinho e está querendo fazer perguntas específicas, e eles precisam ter uma noção de que tipo de carta anula a outra positiva, né? Porque o diabo, ele intensifica o lado negativo, ele dá potência ao lado negativo do mago. Em algumas outras cartas, o diabo não significa, não tem poder de potencializar a outra carta. Tipo, o diabo com o sol, ele não potencializa nada de negativo. Ele ali, aquela negatividade vai ser iluminada e vai ser neutralizada, e talvez até o lado de ambição do diabo acabe sendo benéfico. Mas o diabo com o mago, a lua com o mago, o enforcado com o mago, ele já simboliza até uma energia de traição. Já, se você estiver falando sobre traição, ele já simboliza aquilo ali. Então, o mago, ele é uma carta positiva, ele é uma carta muito boa, a partir do momento que ele vem, como se ele estivesse ali jogando para o seu futuro, lhe trazendo perspectivas de início, que você vai conseguir, que vai vir essa notícia para você. Então, assim, quando o jogo é direcionado de uma forma até aleatória para você, mas dentro de perguntas, algumas cartas no tarô boas podem ser anuladas por cartas ruins. Outras não. Outras é apenas um peso, uma energia pesada, uma coisa neutra, né? Então você tem que ter muita atenção dentro dessa questão, de prestar atenção quando você for fazer um jogo e ver aquela resposta. Tentar se concentrar. Outra coisa que eu vou dar uma dica hoje, você que está iniciando os arcanos maiores, ele é melhor que você comece pelos arcanos maiores, porque se você colocar todos os 78 arcanos, você vai se confundir, porque uma carta neutraliza a outra, uma carta potencializa a outra. É por isso que às vezes eu tô jogando cartas, as pessoas dizem assim, mas esse aqui não é positivo. Aí dá vontade de dizer assim, quem tá jogando sou eu, né? Mas, às vezes, a pessoa tem... Quando ela estuda, às vezes, você acaba ficando bitolada a um significado só. E você tem que ter atenção a justamente algumas cartas que podem anular, outras que não podem. Então, nesse caso, o mago, ele é potencializado, o lado negativo do mago, pela carta do diabo, da lua e do enforcado. Responde como não, se torna negativo. E podem lhe dizer até mais alguma coisa a mais. De repente, aquelas duas cartas, elas podem lhe dizer traição, mentira, trapaça, algum tipo de negócio mal feito. Então, você tem que estar muito atento ali ao tipo de pergunta que você vai fazer ao tarô. Por quê? Porque o tarô, ele tem uma linguagem bem profunda. Ele é sutil, porque ele pode, realmente, ao mesmo tempo que ele pode vir com um jogo maravilhoso, entre uma carta negativa ali, e aquela carta negativa, ela potencializa o negativismo de forma muito poderosa ali naquele jogo, e no lugar de ser positivo é negativo, você pode errar na sua visão. Então tem que ter muita atenção em relação a isso, tem que ter muito cuidado em relação a essa situação, a essas escolhas, né, de cartas, e como você vai escolher, como você vai formular a sua pergunta. Para o jogo de 3 cartas, o jogo de 7 cartas. O jogo que você faz geral é muito complexo ainda para quem está iniciando. Fica muito confuso, você acaba não entendendo. Então, sempre formule, quando você está aprendendo, perguntas objetivas e de forma direta, né? Para não correr o risco de você se enganar, né? Você se enganar em relação a essas respostas, ok? Lembrando, o mago é uma carta positiva quando ela é tirada de uma só vez, como um conselho, como uma orientação, como uma resposta de sim ou não. Quando você faz uma pergunta objetiva, no tipo, é traição, é mentira, eu vou conseguir isso e aquilo, se sair com cartas como o diabo, o enforcado e a lua, é negativo, tá bom? Então, assim, espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer esses vídeos amanhã, vou ver se eu consigo gravar para Pis e assim por diante, fazer os 22 arcanos, para com que você vá entendendo e fazendo as anotações aí de alguns toques que eu dou através da visão do jogo de forma objetiva, ok? Pois espero que tenha ficado bem claro essa primeira, assim, impressão do mago para quem está estudando, para quem está começando.
Lembrando que sempre é bom ter um tarô como de Marcelle ou de Rider Waite para quem está iniciando, tarô clássico. Não procure ter muito baralho, aqueles baralhos mais surreais, que tem imagens mais complexas, porque você não vai conseguir absorver. Então, para iniciar é bom sempre os baralhos clássicos, né? E aí a gente vai dando continuação ao resto dos arcanos, né? Agora a gente fez o louco, hoje a gente tá fazendo o mago, e aí por diante a gente vai fazer os 22 arcanos de forma bem rápida, de uma colocação bem objetiva, que vai ajudar muito para quem tá iniciando. Gente, um abraço e, se Deus quiser, até a próxima aula.